Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Conversa sobre Basquete e hoje vamos falar sobre Bauru levantando caneco, BCLA, tem basquete feminino também, claro, dá uma passadinha no NBB. E aqui comigo, como sempre, Vitor Salves. Aí, Salves, como é que você tá? Improvisado, no movimento raiz, mas estamos aqui e nunca critiquei o Bauru na Sul-Americana. É isso, é isso. Olha, Bauru 66-57 contra o San Martín na final da Liga Sul-Americana, que vamos cá entre nós, né? Assim, a gente esperava talvez até um Boca Juniors estar ali, pelo elenco no papel. A gente via que o time ainda era meio desorganizado, mas no papel tinha um elenco interessante ali, com o Franco Balbi, com o Dartuck, entre outros. Mas a gente viu o San Martín chegando na final, enfrentando o Bauru, e o Bauru conseguindo esse título da Liga Sul-Americana, depois de uma boa vitória. Gemerson, mais uma vez, foi o destaque do time do interior de São Paulo, com 17 pontos. Do outro lado, Emiliano Basabe, com 12 pontos como destaque. O Bauru foi muito bem de uma forma geral. A gente viu a equipe, o Gemerson, nessa final, teve 42% de acerto ali na bola de 3, né? Foram 7 tentados e 3 acertos. Vitória, título, coroa aí o trabalho da equipe bauruense. Aquele famoso calada vence, né? Quietinho, ninguém esperava muita coisa. Mas conseguiu uma vitória. Gemerson, brilhante nessa Liga Sul-Americana. Não foi o MVP terminal, foi o Fusaro. Mas Gemerson foi muito bem nessa competição. Sarvaz, a gente pode falar que foi uma surpresa? Cara, eu acredito que sim, porque foi uma grata surpresa também. Até entre os brasileiros, o Bauru era o menos cotado ali. É um time um pouco mais velho, então isso pode ter pesado muito a favor, mas com o elenco com certeza mais curto que o time de São Paulo, que o time da Unifacisa, que o próprio time do Boca. Mas na hora vamos ver, eles que mostraram que vieram para jogo, né? Gemerson foi muito bem nesses jogos. O Fusaro vinha bem das outras fases da Liga Sul-Americana, mas o Gemerson foi o grande destaque. Ele ter ganho o MVP das finais foi um pouco esquisito, mas o Fusaro jogou muito bem, defendeu muito, ofensivamente ele foi muito bem. O Alex foi o Alex, ele não precisa pontuar para ter impacto no jogo. Esse jogo de pouco ponto pro Bauru é sensacional, porque aí eles conseguem não precisar ter muitas posses de bola. É um time que depois ali do terceiro quarto costuma cair um pouco, então um ritmo um pouco mais tranquilo de pontuação para eles é sempre um bom jogo. Foi um jogo de 66-57, então tudo encaixou. Esse time de San Martín também teve altos e baixos dentro dessa competição, uma loucura esse time. Fico imaginando o seu técnico disso, porque olha, tinha jogo que parecia que só tinha estrela, tinha jogo que os caras não conseguiam andar na quadra direito. Então você nunca sabia que time que ia vir pra quadra. E o Bauru despachou Boca, despachou o Titanes. Então, com todo o mérito, foi o campeão surpresa aí. Olha, a gente viu esse Bauru indo muito bem nessa Liga Sul-Americana e, claro, isso dá um gás muito, muito grande para o NBB. Um trabalho também a gente tem que ressaltar, né? O Gainha chegando ao seu terceiro título sul-americano com o Bauru. Lembrando que também conquistou um título internacional com o Mogi, mas com o Dragão é o seu terceiro título sul-americano, então já fazendo um baita trabalho por lá. Agora, novidade para essa semana, a gente teve a BCLA começando, né? Basketball Champions League Américas começando. São 4 grupos. Vamos só ressaltar, né? O grupo A, a gente tem o Libertadores, o Real Estelí e o Honda Badgers. No grupo B, a gente tem o Biguá, o Quinza e o Minas. Grupo bem interessante. O grupo C, Instituto, Córdoba, Flamengo e Peñarol. E no grupo D, a gente tem o Franca, o Obras da Argentina e a Universidade de Chile,
o deck, né, na verdade, nesse grupo D. A gente teve o Franca já com 2 boas vitórias no seu grupo, vencendo o deck por 106-92, Jorginho indo muito bem, 17 pontos, 15 rebotes, um duplo-duplo importantíssimo e fundamental para a vitória de Franca. Depois Franca também venceu o Obras, ele venceu com uma certa tranquilidade por 104-87. Mais uma vez a gente vê Jorginho brilhando, fazendo 24 pontos, quase fazendo triplo-duplo, né? 9 rebotes, 6 assistências. Mas antes de passar pelos outros jogos, né? Claro que a gente vai estar sempre focando nos jogos dos brasileiros. Sarvas, a gente está vendo um Franca que nessa temporada está vindo cada vez mais forte, né? A gente sempre... O que é normal até para um campeonato ter essa oscilação, às vezes, em alguns momentos, mas a gente está vendo um Franca com poder ofensivo, com uma potência no seu ataque constante e não deixando dúvidas com as suas vitórias. E, claro, vale ressaltar aqui, o Franca ainda acertou a contratação do Michael Smith, que estava no México, um jogador interessante, um canhoto que mete bola de 3, pode ajudar. E aí a gente vai até falar um pouquinho depois dele com calma sobre alguns reforços, né, porque o mercado ainda se agitou nos últimos dias. Mas alguém pode parar esse Franca na BSLA ou no NBB, Savas? Possibilidade existe sempre, mas o poder de fogo que esse Franca tá mostrando é um negócio um pouco até fora da média, assim. Os 2 jogos com mais de 100 pontos, a quadra lá em Concepción, lá no Chile, ela é meio chata de jogar porque ela é apertadinha, é aquela quadra que você fica um pouco com claustrofobia de estar dentro dela. É chato jogar num lugar assim, a torcida é chata lá, então ganhar ali do time da casa e jogando bem do jeito que o Franca jogou, acho que esse é o principal ponto. O Jorginho foi muito bem, Lucas Mariano muito bem também. Então, assim, com esse poder de fogo todo, vai ser difícil para os outros times. O jogo contra o Obras, então, foi mais fácil ainda. O Obras conseguiu cortar um pouquinho a vantagem no final, mas o Franca amassou o jogo inteiro. O volume de posse de bola foi muito grande. Defensivamente, o Franca deu uma boa ajustada agora. É um time muito grande, mesmo sem o Jonathan Luz, é um time gigantesco e que se aproveitar esse tamanho todo para defender e atacar com volume, principalmente com o Jorginho, cara, vai ser muito difícil o Franca não acabar campeão nessa edição da BCLA. E é interessante até a gente notar, né, tipo, nos 2 jogos da BCLA, pelo menos 6 atletas chegaram ao dígito duplo de pontuação. No último jogo contra o Obras, que o Sava está falando, a gente teve 2 atletas, pelo menos, que chegaram ao duplo-duplo. Foi o Lucas Dias e o Márcio Santos. A gente está vendo um poder ofensivo muito grande desse Franca, que chama a atenção no sentido de estar realmente passando por cima dos adversários. Não há pelo menos eu não vejo nenhum momento esse Franca sofrendo, de fato, e tendo uma grande dificuldade nos seus jogos. É claro, é comum que, principalmente no basquete nacional, a gente vai ter uma oscilação de entregas, até por conta de logística, viagens. Nem sempre a performance vai ser a mesma e constante como a gente está vendo na BCLA. Mas a BCLA já nos traz um roteiro que, quando partidas importantíssimas para o Franca, que são objetivos macros ali desde o começo da temporada, esse Franca está sendo arrasador. Esse Franca não está dando chance nenhuma para os seus adversários. E olha, claro, a gente tem que respeitar os outros times, principalmente os brasileiros ali. A gente tem o Flamengo, Minas, também participando da competição, mas esse Franca tá realmente para a gente abrir os olhos, porque talvez
depois do Flamengo, nos últimos anos, mais ou menos, a gente pode ter uma era do Franca, uma dominância desse Franca no cenário nacional. Então, também eu posso estar um pouquinho animado demais, mas, cara, dificilmente a gente vê equipes arrasando e dominando seus adversários com tanta facilidade como a gente está vendo o Franca dominar na BSLA e também no Campeonato Nacional. E aí, Sarvas, o Franca ainda contratou o Michael Smith, como eu disse, que estava jogando no Aberras de León, se eu não me engano, que foi o campeão, o MVP da competição mexicana. Michael Smith, que, para quem acompanha a NBA, chegou até a ser um dos nomes cotados, fez até treino, workout com os Los Angeles Lakers, teve ali um flerte de fato talvez fechar e ir até para uma J-League, mas o Michael Smith é um pontuador, é um artilheiro, né, vamos dizer assim, tem um bom arremesso de média e longa distância, um jogador que cria seu próprio arremesso, tem suas características típicas americanas, então é um pouco agressivo à cesta, ele consegue realmente criar o seu próprio espaço, um pouco fominha, claro, em determinados momentos. E aí a gente vê também uma outra linha de raciocínio. O Franca, em vez de procurar alguém que substitua o Jonathan Luz, ele foi para um outro caminho. Porque essa foi uma das primeiras perguntas que os torcedores fizeram, né? Mas já vem para substituir o Jonathan. E eu acho que está claro nessa Harvard que ele não vem para substituir o Jonathan. O Jonathan é um marcador, é um jogador importante na rotação, é aquele famoso carrega-piano. O Michael Smith é lean, mostrando cada vez mais que ele quer ter várias e várias opções ofensivas para os seus jogos, hein? Franca, ele tirou um defensor e colocou mais um cara para fazer 20 pontos. Então, na pior das hipóteses, esse time de Franca vai ser interessante de assistir. Vai ser aquele time rápido, porque essa temporada eles estão com mais posses de bola. Todos os jogadores estão correndo junto com o Jorge, principalmente. Lucas Mariano e o Lucas Dias, que costumavam ser um pouco mais lentos, nessa temporada parece que se prepararam um pouquinho melhor. Estão mais fininhos mesmo, estão correndo a quadra. Então, tudo isso daí tá fazendo diferença. E você vai colocar ainda um cara que ele é maníaco por fazer cesta, o Smith. Ele é doidão e ele mata a bola. Ele é aquele cara que, se precisar fazer cesta de lado, ele vai fazer. Ele não tem vergonha nenhuma. E é saber como é que vai encaixar ele nesse time, porque, querendo ou não, o time do Franca também é um time muito coletivo. Mesmo que a bola fique bastante tempo na mão do Jorginho, ela costuma rodar, escolher um arremesso um pouco melhor. Vamos ver como é que ele vai se encaixar nisso. Mas é um cara com potencial para fazer 20 pontos por jogo com alguma facilidade até. Total. É um jogador que vem para ser realmente essa arma ofensiva do Franca, do Elinho, para essa temporada. E a gente vai ter ali o Minas jogando contra o Biguá, a gente vai ter o Peñarol jogando contra o Instituto lá no grupo do Flamengo. E, por sinal, o Peñarol, ele mesmo, vai ter um algoz nosso, por lá, um algoz do Brasil. O Robin Menzin acertou a sua ida, né? O alemão acertou a sua ida para jogar pelo Peñarol. Então vamos ficar de olho no pivôzão lá de 33 anos, experiente. Acho que foi importante também para a Alemanha, para a classificação lá dos Jogos Olímpicos. Então, ficar de olho. E como a gente está falando também do Minas, nessa BSLA, o Minas acertou, está muito perto, na verdade, de acertar a contratação do Jordan Loveridge, que jogou no Astros de Jalisco, lá no Campeonato Mexicano. Sarvas e Grande Gonçalo transmitiu vários jogos do Astros de Jalisco. E, Sarvas, boa contratação, se for confirmada? Se vier, é uma excelente contratação. É um jogador muito completo. Ele é baixo para a posição, mas ele se vira bem. Ele não é tão alto, mas compensa ali meio que no jeito. Ele também não é muito forte, mas ele é o típico jogador americano que não cresceu
e ficou esperto. Mas ofensivamente, cara, ele faz muita diferença, ele tem muito recurso. Ele é um 4 ali de 1,98 m que corta, chuta, ele sabe que é o próprio arremesso, mesmo sendo mais pesado. Então, assim, ele é um cara que faz muita diferença num time. Acho que no Brasil, quase todos ali queriam ter um 4 como ele. Na época das transmissões, a gente até se perguntava como ele nunca tinha vindo parar aqui, porque é um jogador excelente. Então, quem sabe, se isso daí se confirmar, vai ser uma baita contratação. Boa. Também acho que vai, se vier, vai ajudar muito esse Minas. Minas que, obviamente, né, você deve estar se perguntando, mas já não tem 3 estrangeiros, vai vir um quarto, não pode. O Novar Guedes foi liberado, dispensado pelo Minas, ali um acordo mútuo. E o Jordan Love deve estar chegando, uma proposta que já está avançada, então já deve estar chegando para a equipe do Minas. E NBB, vamos falar de NBB porque vamos continuar no mercado da bola, porque o São Paulo contratou Túlio da Silva, ele mesmo, o ala pivô que passou pelo Caxias, emprestado pelo Flamengo, jogador que está no Flamengo, acertou a sua ida para o time, para o tricolor paulista, para atuar no restante da temporada. Túlio da Silva vem para compor esse elenco. Sarvaz, qual a sua opinião sobre essa contratação do São Paulo, já confirmado e postado pelo tricolor? Como você acha que o Túlio pode se encaixar nessa equipe? Lembrando, Marquinhos já está voltando em janeiro, no máximo fevereiro. O Chamel já está voltando provavelmente esse mês aos pouquinhos. Mas como o Túlio da Silva pode ajudar essa equipe? Eu diria, para resumir essa contratação, emocionante. Vai ser uma contratação no mínimo emocionante. A gente sabe que o Túlio, fora da quadra, ele tem alguns problemas não digo de comportamento, mas ele tem algumas atitudes um pouco exóticas, vamos colocar assim. Mas dentro da quadra ele pode ajudar bastante. O São Paulo tá parecendo muito de um 4 mais confiável. O Pipoca, o Sievert, não se firmou, mal tem jogado nos últimos jogos. Então, eles estão desesperados para achar um 4 ali para jogar junto com o Tyrone e criar algum tipo de garrafão um pouquinho mais confiável, porque quem tem jogado junto ali também, o Anzalone já tem uma idade um pouquinho avançada, então, para uma temporada tão longa assim, tem que tomar cuidado. Eu acredito que vai ser uma aposta, assim, para os dois lados, eu diria. Tanto pro São Paulo ver o que vai acontecer, qual o Túlio que vai chegar, quanto pro Túlio, porque assim, jogar no São Paulo tendo responsabilidade é um pouco diferente. Na época que ele estava no Flamengo, ele não tinha a responsabilidade de ser um titular, de ser o principal jogador. Agora no São Paulo ele já vai ter uma responsabilidade bem maior, porque fizeram uma outra aposta que não deu certo, vai chegar mais um jogador que é outra aposta. Se não der certo também, isso vai ficar bem complicado lá. E assim, para mim tá claro que esse é o tipo de contratação para acalmar o torcedor, principalmente depois do desempenho na Liga Sul-Americana. Então, para mim, acho que tem um apelo emocional ali. O Savas até falou sobre o Túlio um pouco fora de quadra. Vamos relembrar uma situação, tá, específica para trazer muito bem o que o Savas está querendo dizer. No período que ele estava no Flamengo, em algum momento daquele período, ele simplesmente sumiu. Diego Gelado chegou a procurar ele e depois ele estava jogando um campeonato na República Dominicana, quer dizer, atuando para outro clube, sem ter avisado o Flamengo. Foi realmente zoneado de uma forma geral, isso a gente chegou até a informar na época no Esporte Clube Basquete, e tem notícias dele na República Dominicana, então você também pode procurar hoje fora. E o Túlio, de fato, extra-quadra, ele é considerado um cara que, para ficar de olho sempre, ficar sempre atento no extra-quadra. Mas poxa, Felipe, o que importa é o que ele faz dentro de quadra. De fato, a gente
viu isso muito bem com outros atletas, tá? E aí, pô, posso dizer, tipo, com o Caboclo no próprio São Paulo, o Caboclo não era um exemplo para nenhum outro atleta. Sarvas, quando passou por lá, sabe dizer até melhor do que eu, mas assim, teve situações, por exemplo, que eu apurei, dele chegar faltando 5 minutos antes de começar a partida, de não fazer aquecimento. Mas dentro de quadra ele rendia. Dentro de quadra ele era fundamental para o tricolor, funcionava e pontuava, e ok. E aí, assim, o extra-quadra, ele entrava muito pouco para o São Paulo. Importava muito pouco para o São Paulo, importava muito pouco para o basquete nacional. Esse extra-quadra, por sinal, já tem uma visão contrária quando a gente vai para o mercado internacional. Esse extra-quadra atrapalha o Caboclo para fechar com grandes times lá fora. A gente viu isso na NBA e a gente falou sobre isso aqui. Mas, para o cenário nacional, de boa, ele estava entregando e ok. A questão toda é, o Túlio precisa entregar dentro de quadra para que a gente não fique levantando o extra-quadra dele toda vez que a gente for falar de Túlio da Silva. É uma promessa que se esperava-se muito dele, principalmente quando estava no college, esperou muito dele quando ele veio para o Brasil, foi uma contratação, entre aspas, até um pouco badalada, pela idade do Túlio e pelo movimento que o Flamengo está fazendo, só que não funcionou. Vamos esperar, vamos torcer para que ele renda e seja fundamental para esse São Paulo. O que eu sinto é que, além de ser uma contratação para acalmar o torcedor são paulino depois de uma Liga Sul-Americana frustrante, eu ainda acho que o São Paulo ainda busca seu novo Bruno Caboclo. E isso é difícil, você não vai achar um novo Bruno Caboclo. Então, a gente está vendo São Paulo com essa contratação, mas o São Paulo no NBB a gente viu fazendo bons jogos, com vitória, né? O São Paulo vem de boas vitórias, venceu a Unifacisa por 82-73, né? E foi importantíssima essa vitória também, né? O São Paulo jogando bem, e o melhor, a gente viu o Malcolm Miller cada vez mais aparecendo, né? Malcolm Miller era um dos nomes que a torcida tricolor estava sempre questionando, ele e o Lucas Siver, né? Nos jogadores que vieram ali, barra Corinthians, vamos dizer assim. Estava esperando muito ele, mas Malcolm Miller rendeu com o São Paulo e está jogando muito bem. Nesse jogo contra o Unifacisa, 23 pontos, sendo fundamental para essa vitória, quase no duplo-duplo, né? Fazendo também pegando 8 rebotes. Esse São Paulo tá interessante para essa temporada, né, Sava? Mas a gente tá vendo São Paulo oscilando bastante também. Sem o Marquinhos eles sentiram muito. Acho que isso daí foi um fator muito determinante. O time de São Paulo não é um time jovem. Quando teve sequência de jogos muito, muito intenso, a performance caiu muito também. Isso é outro sinal de alerta que eles têm que ter lá, porque não é fácil manter um time dessa idade em forma para jogar 3 jogos numa semana. Então, assim, e deu para perceber que não vai ser aguentável com o elenco que tem. Então, eu concordo com você que parece que eles estão procurando outro Bruno Caboclo, que pode ser um problema, porque é bem raro de você achar. Não é todo dia que cai um caboclo de uma árvore aí, que não é um fruto. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas, se vier bem, na pior das hipóteses, é alguém para rotação mais confiável. Porque o Sivert, ele tá tão queimado que você percebe que quando ele entra na quadra, ele já entra com medo de errar, ele já entra meio com receio de estar lá dentro. Então acaba que ele precisa de um refresco. Talvez com o Túlio aí seja esse refresco necessário. E tentar ver se essa rotação fica um pouquinho mais larga, né? Porque essa rotação curta, um time mais velho, a gente viu na Sul-Americana que pode acontecer. Verdade. O São Paulo, de fato, e ainda tem, lembrando, né, ainda tem torneio intercontinental ainda para ser disputado, quer dizer, então
tem que se preparar, principalmente para essas competições. São Paulo tem uma tarefa que não é muito simples, não. Agora, quero falar de uma outra equipe que vem me chamando atenção, e vem chamando atenção de todo mundo, na verdade, ali quem acompanha mais de perto o NBB, que é o Corinthians, né? O Corinthians vem crescendo muito bem na competição, só para, em termos de cenário, só para a gente ter uma ideia, desde o dia 10 de novembro, ali mais de um mês que o Corinthians não perde, né? São 7 vitórias, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 vitórias em sequência. Corinthians muito bem, crescendo muito. A gente está vendo cada vez mais, né, Sabas? A gente está vendo a metodologia do Léo Figueiró cada vez mais nessa equipe corintiana. E o Devonta Thomas, eu falei isso pro Léo Figueiró quando entrevistei ele, é o Jamal Smith que ele precisava. É alguém que vai chamar o jogo para si, que gosta desse jogo de contato, desse jogo grande, ele gosta desse trash talk, é uma coisa que ele se sente confortável, na verdade. Se tiver muito ameno, parece que ele também relaxa. Tava Thomas brilhando, para mim, claramente numa corrida para o MVP dessa temporada. O que ele está jogando é algo surreal. Mas esse Corinthians vem ganhando corpo aos pouquinhos, calado, literalmente, já na 4ª posição do NBB, sabe? Esse time do Corinthians, ele era bom já no papel, né? Quando a gente olhava. Mas parecia que tava faltando aquela liga. E a liga começou a dar. O Devonta Thomas é muito bom. O Gabriel tá jogando demais. E acharam uma maneira de usar o Isaac muito boa. O Mike tem jogado bem. Então, assim, é o que faltava. Faltava esse encaixe e eles conseguiram encontrar o padrão que eles precisavam. É um time difícil de você jogar contra, principalmente por causa da defesa. Exatamente o que você falou. Os pequenos não tem tanto nojinho assim de contato, então vão trombar para entrar. É um time encardido ali. O Zach Graham, se ele jogar, ele é o cara que tá faltando ainda virar essa chavinha. Se ele virar, vai ser bem duro de segurar esse time do Corinthians, porque saem com o Cauê Borges do banco, o Mãozinha tá jogando demais. Então, assim, é um time bem encardido. E relativamente novo, né? Essa acho que é a parte mais interessante, porque se você for ver, é um time não muito velho, que pegou no breu agora, por assim dizer. Total. O que esse Corinthians está fazendo nessa temporada, baita trabalho do Léo Figueiró, né? Questionado também, ali antes esperava-se mais, mas, cara, aos poucos, acho que isso está claro, e a gente está vendo, muito legal, na verdade, ver esse estilo do Léo Figueiró voltando, né? Que é um estilo agressivo, que é uma coisa que ele sempre gostou de fazer para as suas equipes, e está conseguindo demonstrar isso nesse Corinthians. Então vale a pena a gente ficar de olho nessa equipe que vem crescendo cada vez mais. E o top 4 continua lá: Franca, Flamengo, São Paulo e agora o Corinthians na 4ª posição, entrando ali. Vamos ficar de olho porque essa competição, o NBB até a reta final, promete muita coisa ainda. Antes da gente encerrar o nosso conversa sobre basquete, também fazer a menção aqui justa e honrosa que o Foz Basquete foi o campeão do Brasileiro Feminino Sub-23. Natália Lima foi a MVP do jogo, com 19 rebotes e 15 pontos, com 29 de eficiência. O campeonato Sub-23 feminino, que eu acho que é fundamental para o nosso cenário nacional. Na verdade, eu espero até que tenha mais, mas foi realmente um baita achado ali, um baita achado que eu falo, que era uma coisa que a gente
até 4 anos atrás, a gente não estava no radar, né? A gente queria muito, mas não estava no radar, e a CB conseguiu tirar do chão. Então, é interessante o Campeonato Brasileiro Feminino, que essas meninas, né, vamos dizer assim, até porque a gente está velho, então sub-23 são meninas, consigam espaço na LBF, consigam crescer, que o basquete nacional feminino cresça cada vez mais. Vale até, vou deixar aqui, obviamente, nos comentários, na descrição do vídeo, na verdade, o papo que eu tive também com o José Neto, que ele falou também sobre basquete feminino nacional, a importância desse campeonato feminino de estar acontecendo para o cenário. É isso, pessoal. Savas, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Felipão. Mais um dia aí, mesmo improvisado, a gente falando sobre basquete. Boa. Agradeço você também que assistiu até o final essa conversa sobre basquete, e fique ligado que a gente vai responder suas perguntas, hein? Vai sair vídeo respondendo suas perguntas. É isso, pessoal. Até a próxima.